Vou falar pra vocês como que eu conheci a constelação familiar. Eu tinha dúvida se eu ia fazer esse vídeo explicando um pouco o que é a constelação ou como foi o meu encontro com a constelação. Eu optei por explicar pra vocês, até porque esse é um vídeo que ninguém mais pode fazer. Explicando o que é a constelação, vocês vão achar inúmeros, eu vou acabar fazendo um mais específico e tal, mas contando a minha história inicial, ninguém mais pode fazer, e talvez daí sigam mais contando outras situações que eu passei nas minhas constelações como cliente primeiro. A minha primeira constelação foi 6 anos atrás, mais ou menos, e eu tava num momento muito importante da minha vida. Eu tinha passado por o término de um namoro e aonde eu trabalhava junto com ele, a gente vivia junto, tinha muita coisa envolvida e eu precisava sair, assim, precisava quebrar aquele padrão da vida que eu tava. E eu resolvi fazer uma viagem, fui para os Estados Unidos, vim para os Estados Unidos no caso, e apareceram muitas oportunidades para mim. Uma viagem que era de férias foi estendida por mais um mês e eu voltei para o Brasil com a vontade de morar aqui. E eu tinha uma dúvida muito grande, porque eu nunca tinha tido essa vontade antes. E todo mundo que me conhece, que é próximo, se espantou demais, assim. Imaginem eu mesma. Mas eu tinha no meu coração que era a coisa certa a fazer. Só que eu continuava em dúvida. Eu cheguei no Brasil, eu comecei a movimentar tudo que eu podia para me organizar, para vender meu carro, alugar minha casa, fazer tudo para juntar um dinheiro para ir para os Estados Unidos e investir nessa vida nova. Eu poderia ficar no máximo 6 meses como turista e ver o que iria acontecer daí. Mas eu tinha opiniões externas, eu tinha a minha certeza interna, mas eu sentia que me faltava alguma coisa. Então, a minha terapeuta, na época, que continua sendo a mesma, a querida Paula Pereira, ela me indicou a constelação familiar. Ela disse, Paloma, eu acho que é uma oportunidade bem legal, é uma ferramenta que não necessariamente vai, mas que pode te ajudar nessa decisão e te ajudar a te conectar contigo e ver, né, realmente, assim, se faz sentido, até se não é, né, o que parecia ser muito uma coisa impulsiva. E, então tá, né, comecei a pesquisar, ela me indicou pessoas e tal, e fui em um grupo. Minha primeira constelação como cliente foi num grupo. Eu não tinha ideia do que ia acontecer lá. Eu confio muito nela, ela me indicou. Eu pesquisei por cima, ouvi só falar bem e resolvi, fui lá fazer. Quando eu cheguei, eu não me lembro porquê, mas eu não poderia demorar muito. Eu já tava com a minha passagem comprada, já tava morando na minha mãe, tinha alugado minha casa. Isso foi tudo eu fiz em 2 meses, quando eu voltei ao Brasil. Mas mesmo eu estando com aquela passagem comprada, com tudo decidido, casa alugada, carro vendido, eu não tinha certeza da minha decisão. Eu não tava e eu sabia que, independente, né, eu sempre posso voltar atrás, mesmo que eu fosse para os Estados Unidos 5 dias depois, eu podia voltar atrás. E aí eu fui lá, expliquei pra ela que eu não poderia demorar muito, assim, porque o curso ia demorar horas, assim, o workshop seriam acho que 4 horas, uma coisa assim. E aí ela disse, então a gente faz a segunda, vai ser tu. Aí na primeira eu fiquei só assistindo. Acabei entrando como representante, porque foi, assim, solicitado. Senti bastante do que era, né, da dinâmica das constelações, entendi muito melhor, porque isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu posso explicar, posso até dar exemplos, o que ajuda demais, mas é só fazendo que a gente sabe
o que é realmente o quanto a constelação pode nos ajudar, o quanto a constelação pode trazer no movimento na nossa vida, pode... eu não gosto da palavra cura, eu acho muito pesada e muita responsabilidade, mas pode nos ajudar a integrar traumas, situações do passado, pode nos ajudar a fazer escolhas, mas enfim, quando a gente faz, a gente entende melhor o que é isso. E já eu comecei a ver, eu achei aquilo muito legal, aquela dinâmica, o movimento de tudo que estava acontecendo. Então foi a minha hora. Eu tinha conhecido a facilitadora ali, ela não sabia nada de mim, sentei do lado dela, contei um pouquinho da minha história, a situação que eu tava, né, esse impasse. E a gente começou para minha dinâmica. Ela foi sugerindo que eu escolhesse pessoas que representassem os meus pais, movimentos foram acontecendo e tinha um peso muito forte da aprovação da minha família, porque muitas vezes a gente ouve palavras, né, mas a gente precisa de algo mais. E naquela constelação, no final, se formou um grupo que ele representava meus familiares, ele também representava pessoas que gostam muito de mim e amigos, e todos eles abençoando aquela minha escolha. É uma imagem que eu tirei aquela foto mental, eu falando, eu sinto atrás de mim, expandir assim. E foi uma coisa tão poderosa, foi muito, muito verdadeiro, muito real. Um representante de uma pessoa muito próxima minha, não abençoou essa escolha. Era algo que de repente poderia pesar. Mas muitos outros vieram, muitas outras pessoas que estavam ali sentadas vieram e se posicionaram como representantes dessas outras pessoas importantes para mim, desses outros familiares, e foi criando essa linha atrás de mim que vai, eu sempre falo, quem é meu cliente sabe como que vai se expandindo, que vai aumentando atrás da gente, como se fosse um triângulo de ancestralidade, de mestres, pessoas que a gente se inspira. E aquilo foi como se fosse asas, me deu força para voar logo em seguida para essa nova vida. E com certeza trouxe muito mais leveza, muito mais certeza para a decisão que eu tomei. E foi um divisor de águas na minha vida. Desde então, eu comecei a fazer eventualmente constelações aliadas ao meu trabalho de terapia, né, que eu faço toda semana até hoje com a Paula, até que cheguei à conclusão com ela também de que o meu amor era tão grande que eu queria aprender, eu queria dividir isso e passar para as pessoas o quanto que pode ser curativo pra gente e o quanto que pode trazer movimento, dependendo, obviamente, do quanto que a gente como cliente, ou vocês como clientes, também se disponibilizam e se abrem para esse tratamento. Mas, então é isso por hoje. Queria deixar esse meu depoimento. Acredito que eu vou começar a falar mais um pouquinho de mim, das minhas experiências, das transformações que a constelação trouxe para mim. Primeiramente do lado do cliente e também dividir algumas situações, obviamente sem dar nomes para ninguém, mas exemplos de situações que aparecem para mim, de situações que se repetem, de movimentos que a gente pode fazer, tá bom? Se gostarem, dá um like, manda uma mensagem, faz um comentário, qualquer dúvida, tô aqui, tá bom? Beijão!